Então, hoje jamais aconteceria. Jamais. Você jamais ia conseguir ligar pro Alisson ou pro Ederson. Sim. Pudesse aí pra gente fazer uma live pro meu canal. Não tem como, impossível. Então, eu acho que até isso, e aí estendendo um pouco o assunto, que o Dorival vive falando nas coletivas, de tentar resgatar o orgulho das pessoas pela seleção. Aproximar, do povo. Reaproximar do povo. Até isso atrapalha um pouco, eu acho. Porque desumanizou um pouco o atleta da seleção brasileira. Eles já jogam fora. Sim. Muitos antigamente jogavam nos seus times aqui no Brasil. E saem muito cedo também, né? Então o contato era mais próximo. Você via o Júlio César jogando no Maracanã, você via daquela seleção o Alex jogando no Palmeiras, você via o Gustavo Neri jogando no São Paulo, que era o lateral esquerdo, o Luiz Fabiano jogando no São Paulo. Sim. Enfim, você tinha jogadores da Europa e tinha jogadores daqui. Se a gente voltar no tempo, na década de 80, aí nem se fala. Você tinha um ou outro só fora e a grande maioria jogava o Campeonato Brasileiro e os estaduais. Agora, 99% da seleção brasileira joga lá fora. Então, e é um movimento que isso não dá pra gente mudar, né? Não vai mudar, porque é uma questão econômica. Isso aí não tem jeito. Então, qual é o jeito de reaproximar? É tentar humanizar mais esses caras. É tentar deixar eles mais perto do povo. E quem é que faz esse elo? A imprensa. A imprensa. Não tem jeito. A gente recebeu o Tino aqui, ele tem uma opinião muito parecida, até porque tudo que ele viveu, assim, de seleção brasileira... Ele até viveu muito mais isso do que eu. Muito mais. E realmente, assim, a gente percebe muito isso. A gente faz as coberturas sempre, a gente tá lá e rola uma blindagem muito grande que às vezes não é nem do próprio jogador. Às vezes a gente vê que o jogador, ele quer falar, só que aí talvez um assessor de imprensa dele... O que acontece, assim, nem é culpa da seleção nesse caso. Sim. É um pouco também, mas assim... Esses meninos, eles já nascem olhando pra gente de um outro jeito. Com certeza. Com 16, 17, o Endrick, que subiu o garoto pro Palmeiras e já é um jogador de seleção brasileira. Ele já cresce com uma noção de que a imprensa, ela não é parceira dele. Ela pode não ser inimiga. Para alguns Para alguns enxergam a imprensa como uma inimiga. Outros enxergam como algo dispensável, ou um adversário, não inimigo, mas um adversário. Enfim, então tudo isso vai criando barreiras. Então quando eles chegam na seleção brasileira, em que a cultura da maioria dos jogadores europeus é de ter distanciamento da imprensa, e aí você cria um clima ali dentro quase que assim, do mesmo pensamento. Todo mundo pensa igual, ó, imprensa é lá, nós aqui, e a gente segue o barco. E desde o começo a gente teve uma cobertura muito legal esse ano, que foi do pré-olímpico, né, na Venezuela. A gente ficou lá em janeiro, ficou 20 e tantos dias, e aí sim é uma cobertura que a gente fica muito mais próximo de jogador e tal, porque nesse caso só tinha gente. O Canal Vamos era o único veículo que estava lá. E aí a gente tava lá e a gente percebia que os jogadores, eles tinham uma trava, assim. Então teve até um deles que eu encontrei um dia no hotel, e aí porque um outro jogador tinha comentado, pô, vem aqui pro hotel, vamos trocar uma ideia, não sei o quê. A gente tava lá de boa e o outro chegou meio ressabiado, assim, tipo, pô, os caras da imprensa estão ali. Eu falei, não, cara, pô, tipo assim, ninguém tá aqui pra prejudicar vocês. Tipo, aí expliquei o canal e tal, mas rola esse pé atrás, assim, desde sempre, desde o todos eles da base. São desde muito jovens já tem um assessor de imprensa. Sim. E muitos dos assessores de imprensa também não entendem o papel da imprensa, assim. O que é uma loucura, né? Não, que é uma loucura, e acabam blindando demais, acabam fazendo um trabalho assim que eu não gosto muito, mas enfim, não sou eu que vou me meter no trabalho deles. Um é cliente, então... Mas eu acho que, assim, que uma das missões do Dorival, se fosse o caso, era isso, era tentar quebrar um pouco dessa barreira. Acho muito difícil. Difícil. Acho que nem o Dorival vai conseguir, nem o Rodrigo Caetano, nem o Rodrigo Paiva, nenhum deles vai conseguir. Até porque nada depende só deles também, já existe um né? conceito. Já existe um conceito. Então, assim, a última cobertura que eu participei, que você ainda tinha um contato mais estreito, assim, com o jogador, você tinha um acesso um pouquinho maior, foi a Copa América de 2007, na Venezuela. Sim. Mas depois dali, todas as coberturas que eu fui, a gente já estava com os jogadores meio encastelados, assim, sabe? Era uma relação mais difícil, tudo passava pela assessoria. Eu não me incomodo de passar pela assessoria. Ah, sim. Eu não vejo problema. Só que eu acho que tem que ser uma relação de mão dupla. Não pode só a assessoria dar os rumos da história. A narrativa ser só da assessoria, porque aí a gente tem um problema. E aí, a pior coisa... para quem tá do outro lado, não no nosso, do outro lado, é fechar a porta. Porque jornalista é um bicho curioso, cara. E aí vai catucar. E aí vai cavar. E aí vai procurar.
E aí é pior. E aí você tira das você mãos... começa a descobrir tanta coisa que às vezes nem Sim. o que deve. Exato. O que deve e o que não deve. E aí você tira das mãos do próprio jogador ali de contar a própria história, Exato. né? Você deixa os outros contarem a história por você. Quando você fecha muita porta, você aguça a curiosidade, cara. Isso aí em qualquer país do mundo é assim. Sim. Qualquer país do mundo é assim. E eu acho que a imprensa brasileira comete alguns exageros, muitas vezes, mas eu acho que se a gente for olhar de uma forma mais ampla, há imprensas em outros países que são muito mais destruidoras e pouco confiáveis nesse aspecto de cobertura de futebol do que propriamente a imprensa brasileira. Assim. A gente não tem tabloide aqui, por exemplo. Não. Um The Sun da vida, Pois né? e a gente não por exemplo, a mídia esportiva, ela não dá muito valor à vida pessoal de jogador. Outras mídias não. Não estou dizendo que não tem mídia brasileira que corre atrás de vida pessoal de jogador. Com certeza. Mas a imprensa esportiva, ela pouco cavuca a vida pessoal, que eu acho corretíssimo. Vida pessoal não interessa a ninguém. Mas em outros lugares não é assim, né? Não, pois é. E a gente também, né, nessas coberturas de seleção brasileira, a gente vê muito desses jogadores também que eles não se sentem à vontade de falar, nem nada do tipo. E aí acho que vai criando-se um panorama que aí eles não querem falar, a gente fica também meio ressabiado de, às vezes, perguntar alguma coisa. Então acho que, no final das contas, o que acontece é as pessoas que estão vendo em casa não recebem a mensagem da maneira que deveria ser recebido, vamos dizer assim. Eu acho que quando você não consegue a liberdade para trabalhar e entrevistar, você tem uma cobertura pasteurizada. Sim. Então, por exemplo, o canal Vamos e a TV Globo, eles dispõem do mesmo material de uma entrevista coletiva. O que pode variar um pouco é a interpretação de uma resposta, como você vai empacotar aquela resposta. Sim. A gente empacota com reportagem, texto escrito, vocês fazem mais live e vão soltando as respostas. Mas a cobertura em si, ela fica muito pasteurizada. Não, total, porque todo mundo tem o mesmo material. Eu jamais vou conseguir arrancar numa entrevista coletiva uma resposta bacana, porque aquilo ali... É muito difícil, A entrevista coletiva para o atleta, ela é um pouco, assim, opressiva, eu acho, né? Ele fica encostado num backdrop, numa parede, um monte de câmera ali apontado para ele, um monte de luz na cara dele, 20 caras que ele talvez não conheça 1, 2, 3, e aquela coisa impositiva, você não acha isso, aquilo... Aí vai respondendo, ele tem pouco tempo para raciocinar, porque aquilo é uma dinâmica muito forte, muito rápida, tudo com tempo contado. Eles vão para a entrevista ou antes ou depois do treino, tem que jantar ou tem que treinar. Então, essa dinâmica, para mim, é a pior coisa que existe. E às vezes eles têm que falar também de assuntos que não necessariamente competem a eles. E que a gente sabe que é papel da imprensa trazer esse assunto à tona, às vezes. Então, por exemplo, agora na cobertura a gente teve a questão lá do Ronaldinho, que ele fez aquela publicidade que, enfim, falava que não ia torcer mais para a seleção, enfim, que era uma mentira, mas que foi tido como verdade por muita gente. E aí o Rafinha, ele foi dar a coletiva no dia que tinha saído, antes de ser desmentido. E aí o Rafinha foi colocado ali numa posição que é muito difícil também. Ele não tinha muito o que falar ali, que não... Aí as pessoas, a gente vê assim nos comentários, a gente deixou por completo a resposta dele, a gente explicou na legenda falando, era uma ação de marketing, não sei o que, as pessoas não querem saber também. Então, aí eu acho que é um papel da assessoria de imprensa. Sim. Talvez não da CBF, mas do pessoal dele, de saber que ele vai ser o escalado para a entrevista coletiva daquele dia e imaginar o que pode ser questionado para ele. E eu acho que o assessor de imprensa tem essa obrigação de falar, Rodrigo, hoje saiu na imprensa uma crítica pesada do Ronaldinho na seleção brasileira. Vão te perguntar, não se mete nisso. Não se mete nisso. A opinião do Ronaldo a gente respeita, ele é um craque, a vida que segue, a gente está aqui para melhorar e dar alegrias para ele, para a seleção brasileira, enfim. Aí, assim, o assessor de imprensa ele tem que ter valor. Sim. Não dizer assim... Não ficar proibindo o cara de falar, mas orientar a melhor resposta É a melhor resposta para você? Para mim, não é.
Não, o que a gente quer é que ele fale assim, Ronaldinho ganhou, mas não serve mais pra nada, papapá, problema dele, deve ter falado, tava dormindo, enfim. Qualquer coisa. Qualquer resposta que fugisse do padrão seria bom pra gente, pra imprensa. Mas pra ele, não. E o que o assessor de imprensa tem que fazer é exatamente isso. Proteger o cliente dele e minimizar qualquer dano. Então, essa questão da entrevista coletiva, ela é uma questão comercial hoje em dia, porque você expõe as marcas dos patrocinadores. Num grande evento, é uma questão de protocolo, ela faz parte não só do... tem que treinar, tem que jogar e tem que ter atendimento à mídia, enfim. Copa do Mundo, Olimpíadas, a gente está vendo que sempre tem isso. Agora, no dia a dia, eu acho que a CBF poderia fazer uma coisa menos pesada, assim, sabe? Talvez uma janela ali. Uma janela em que as pessoas possam conversar, em que ela... E já teve isso muitas vezes. Já. Tipo, separa 3 pessoas, fala aqui com um jogador. Aí outras 3 pessoas falam com o outro. Porque você consegue minimamente tirar um material seu. Sim. Porque você vai fazer 2, 3 perguntas para ele, numa pauta que você está pensando. Você vai fazer 2, 3 perguntas suas, numa pauta que você está querendo explorar. Porque aquela coisa pasteurizada ali, cara, é horrorosa. Não, é horrorosa. Ruim, e eu acho que para os patrocinadores também não é de grande valia aquilo. É só de estar aparecendo ali no backdrop. Aparece o dia inteiro no uniforme, na placa de publicidade. Eu acho que e você consegue até explorar de outros jeitos a marca, sabe? Eu acho que eu acabaria com aquela entrevista coletiva de dia a dia. Acabaria com aquilo, porque eu acho que é ruim pro atleta, é ruim para a própria Confederação Brasileira de Futebol, porque você fica ali de um jeito meio atropelado, assim, sabe? Parece quase que um favor aquilo, e não é um favor, não deveria ser um favor. Então eu acho que aquilo é o pior modelo que existe hoje. Realmente tem que repensar esse modelo.